Fala pessoal, gente, notícia boa, é notícia para ser divulgada, é notícia para ser celebrada. Na última sexta-feira, dia 21 de outubro, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para deliberar sobre a licença maternidade, uma alteração que houve no período da licença maternidade. Que antes, gente, antes era contabilizada a partir de 28 dias que antecediam a data do parto ou da data do parto. Então, a licença maternidade era contabilizada, ela iniciava a ser contada no momento do parto. Ora, se a gente pensar assim, aquelas mães, né, que tinham seus bebês prematuros, por exemplo, elas iam ter um período de permanência com seus bebês totalmente alterado. Por exemplo, a mãe teve um parto, né, prematuro, e esse bebê teve que ficar 2 meses ali de internação na UTI neonatal, como não é raro de acontecer. Essa mãe, anteriormente, como era contabilizado, ela teria sua licença maternidade contada a partir do período do dia do parto, a partir do dia do parto, e aí esse bebê passou 2 meses internado na UTI. Quando esse bebê teve alta, essa mãe só teve o direito de ficar mais 60 dias com esse bebê, né? Mais 2 meses, considerando que a CLT ela rege um período de licença maternidade aí de 120 dias. Gente, isso foi um ganho muito importante. É importante que nós divulguemos essa importante decisão do STF em favor das mães, em favor dos bebês. O ministro relator desse caso, ele considerou aí alguns fundamentos constitucionais, né? O direito à vida, o direito à alimentação, o direito ao convívio familiar. Mas é muito mais que isso na realidade, né, pessoal? É muito mais que isso. A própria questão da amamentação depende muito desse tempo de permanência, de convivência, de vínculo mãe e filho. E é por isso que é um tempo tão protegido, deve ser um momento blindado. Esse momento pós-alta hospitalar, que essa mãe esteja com esse bebê. Nós estamos falando aqui de partos prematuros, que não são raros. Na última semana da prematuridade, que aconteceu em novembro de 2021, o Ministério da Saúde liberou dados que versam em mais ou menos mais de 300 mil nascimentos prematuros, né, no Brasil. E aí, se a gente pensar nesses números, a gente imagina o tanto de mães que eram prejudicadas, né, de bebês que tinham esse vínculo social, esse vínculo afetivo, vínculo familiar prejudicados. Por quê? Porque do momento do parto, né, que já começava a contar a licença maternidade, muitas vezes essas mães teriam direito a ficar 1 mês dentro das suas casas cuidando dos seus filhos. O que é 1 mês considerando a internação de um bebê prematuro com tantas imensas necessidades. Gente, é importante também destacar que às vezes as mães elas têm problemas de saúde no parto ou ali naquela internação ainda ali periparto, né, no puerpério. E aí, quando essa licença maternidade ela começa a contar do parto, né? Mas essa mãe ainda está internada, esse vínculo social familiar, ele é prejudicado, né? Então, que excelente notícia que nós tivemos agora, recente, é tempo realmente de celebrar, de comemorar, porque além de garantirmos, né, esse aumento, essa prorrogação, essa extensão dessa licença para as mães, a gente está protegendo os bebês, mães, bebês, família. Ao tempo que nós garantimos que essas mães tenham esse período preservado, blindado, período de vínculo com seus filhos. Pessoal, não é a mesma coisa, isso nem precisa ser dito, né? A mãe que teve um parto, teve um alta, o bebê ficou internado. Esse bebê, ele está ali, apesar da mãe estar em condições de saúde preservadas, esse bebê está sob os cuidados da equipe multiprofissional, da equipe multidisciplinar que trabalha ali naquele serviço de saúde. Não é a mesma coisa, não é o mesmo vínculo, não é o mesmo desenvolvimento que essa criança vai ter quando ela estiver junto à sua mãe, junto à sua família, no seio familiar, né, no lar.
Pessoal, então notícia boa é notícia para ser celebrada, é notícia para ser divulgada. Então aproveitem e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Olha o tamanho, o benefício que nós alcançamos, que a sociedade de uma forma geral alcançou com a alteração, né, desse início de licença maternidade, contando agora a partir da alta da mãe ou da alta do bebê, o que acontecer por último. Gente, é muito importante que notícias como essa sejam amplamente divulgadas, então não perde tempo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o máximo de mães que vocês conhecerem, com o máximo de pessoas. E é isso aí, até a próxima!